O cerco de Hipona, ocorrido em maio de 430, representou um dos episódios mais emblemáticos da lenta desintegração do Império Romano do Ocidente. Liderada pelo rei Genserico, o cerco foi empreendido pelos Vândalos, um povo germânico que, após um longo processo de migração e confrontos com Roma, estabeleceu uma presença duradoura no norte da África. A resistência de Hipona, uma das cidades mais importantes da província romana da África, pró-consular, simbolizou tanto a agonia do poder romano na região, quanto a transição do controle imperial para novos reinos bárbaros. O evento foi ainda mais marcado pela presença e morte de Santo Agostinho, bispo da cidade e uma das figuras mais influentes do cristianismo tardio. No início do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava uma profunda crise militar, econômica e política. O colapso da autoridade central romana, a pressão crescente dos povos bárbaros nas fronteiras e as guerras civis internas enfraqueceram significativamente a capacidade de defesa das províncias. Nesse contexto, os vândalos, originários da região da atual Polônia, haviam iniciado uma longa migração em direção ao oeste e ao sul da Europa, sendo um dos grupos que atravessaram o Reno congelado em 406, invadindo a Gália e posteriormente a Espanha. Em 429, após confrontos com outros grupos bárbaros e com os romanos, os vândalos, sob a liderança de Genserico, decidiram atravessar o Estreito de Gibraltar com cerca de 80 mil pessoas, incluindo guerreiros, mulheres e crianças, rumo ao norte da África. Acredita-se que o convite para essa migração tenha partido de Bonifácio, o então governador romano da África, em meio a uma disputa de poder com a corte imperial em Ravenna. No entanto, essa aliança se desfez rapidamente e os vândalos passaram a saquear e conquistar as ricas cidades da província africana. A África romana era uma das regiões mais prósperas do império. Sua importância estratégica derivava principalmente da produção de cereais, azeite e outros bens essenciais que sustentavam tanto o exército quanto a população de Roma. A presença de uma força inimiga organizada nessa região era, portanto, uma ameaça existencial para o Império Ocidental. Em 430, os vândalos já haviam capturado diversas cidades costeiras, como Hippo-Régios e Cirta. Dirigiram-se então até Hipona Régia, atualmente Annaba, na Argélia, cidade portuária e uma das principais fortalezas ainda sob o controle romano na região. A cidade era também o lar de Santo Agostinho, bispo de Hipona e um dos maiores teólogos cristãos da Antiguidade Tardia. O cerco começou em maio de 430 e se estendeu por vários meses. Genserico instalou seu acampamento ao redor da cidade, tentando sufocá-la pela fome e impedir qualquer socorro vindo por mar ou por terra. Bonifácio, agora reconciliado com a corte imperial, tentou organizar a defesa da cidade e resistir ao assédio inimigo com os poucos recursos que ainda dispunha. Dentro das muralhas, a situação era crítica. A população enfrentava a fome, doenças e a desesperança. Agostinho, já com idade avançada e doente, incentivava os habitantes a manterem a fé. Durante o cerco, ele escreveu reflexões sobre a fragilidade do mundo terreno e a necessidade de buscar a cidade de Deus, tema central de sua obra mais conhecida, De Civitate Dei, escrita anos antes, após o saque de Roma em 410 pelos visigodos. Santo Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430, ainda durante o cerco. Segundo relatos de seu biógrafo Possídio, morreu em sua cela monástica em oração constante. Sua morte teve grande impacto entre os defensores da cidade, sendo vista como um presságio do fim eminente. Apesar da persistência de Genserico, Hipona não caiu pela força. Após 14 meses de bloqueio, em meados de 431, os vândalos suspenderam o cerco. Acredita-se que uma epidemia e a resistência obstinada dos defensores tenham obrigado Genserico a recuar temporariamente. Ainda assim, Hipona foi tomada pouco tempo depois, em 435, por tratado ou pela capitulação final.
embora os relatos sejam escassos. A biblioteca de Agostinho teria sido preservada e o túmulo do santo acabou transferido para Sardenha, onde permaneceu por séculos. O cerco de Hipona marcou uma virada decisiva na história do norte da África romana. Embora a cidade tenha resistido temporariamente, a presença vândala se consolidou nos anos seguintes. Em 435 foi firmado um tratado com o imperador Valentiniano III, reconhecendo formalmente a posse vândala sobre as partes da África. Genserico, no entanto, não se contentou com isso. Em 439, capturou Cartago, a maior cidade da região e capital da província, sem grande resistência. A conquista de Cartago foi um golpe devastador para o império, pois perdeu o controle sobre a principal fonte de abastecimento de grãos e uma base naval vital. Genserico estabeleceu ali o centro do novo reino vândalo, que duraria até 534, quando foi derrotado pelos bizantinos na campanha de Belisário, sob o comando do imperador Justiniano. Durante esse período, os vândalos consolidaram um reino cristão ariano, em oposição à ortodoxia nicena romana, o que gerou perseguições religiosas a católicos e conflitos internos. A partir da queda de Cartago, os vândalos tornaram-se uma potência naval no Mediterrâneo Ocidental, atacando a Sicília, a Itália e até Roma, que foi saqueada por eles em 455. Sua frota ameaçava as rotas comerciais e militares, tornando-se um fator geopolítico de primeira ordem. Por outro lado, o cerco de Hipona e os eventos subsequentes simbolizaram a perda do norte da África por Roma, uma região cuja lealdade ao império havia sido inabalável por séculos. A queda progressiva das cidades africanas revelou a fragilidade do poder romano frente às novas forças bárbaras que reconfiguravam o mapa político do Mediterrâneo. O cerco de Hipona não foi apenas um episódio militar, foi também um marco civilizacional. A morte de Agostinho durante o cerco marcou o fim simbólico de uma era do cristianismo latino e do pensamento romano cristianizado. A resistência de Hipona demonstrou a resiliência das comunidades urbanas romanas, mesmo diante do colapso iminente. A consolidação do reino vândalo, por sua vez, antecipou a fragmentação definitiva do Império do Ocidente e a transição para um mundo pós-romano. Assim, o cerco de Hipona pode ser interpretado como uma representação da transformação do mundo romano no século V, o declínio do poder imperial, a ascensão dos reinos bárbaros e a centralidade do cristianismo como eixo cultural e ideológico em meio ao caos político. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!